Olá, mais uma reflexão que estamos fazendo e no dia de hoje a gente vem falando muito aí, ouvindo muitas vezes falamos e muitas vezes fala sobre um novo normal, sobre a adaptação da realidade humana a um novo normal, as mudanças, as adequações da nova realidade que se encampa alguns hábitos e exigências que vivenciamos nesse período, ou seja, incluindo-as no nosso, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir daqui para frente, excluindo outras atividades que tínhamos, outras questões que exercíamos no passado recente, e desse contexto, desse somatório, a gente vem falando nessa nova realidade. E aí a gente fica refletindo o que vem a ser esse novo normal, que novidade vamos encampar nas nossas vidas para vivenciar esse novo normal, para tirar da nossa vida uma outra realidade e vivenciar uma nova realidade. E a reflexão que a gente faz como cristãos que buscamos ser, que procuramos seguir, não pode deixar de cogitar da presença de Jesus em nossas vidas, desse roteiro firme, seguro, que ele sempre nos apresentou. O cristão não pode deixar de cogitar a existência do Cristo em nossas vidas. Então, quando Jesus nos recomenda que nos amássemos uns aos outros, ele não estabelecia linhas divisórias, regras rígidas, para que pudéssemos amar aos que compartilham conosco a jornada, amar uns aos outros. Mas é verdade que nesses últimos tempos, nesses séculos, na correria, na busca pela sobrevivência, a gente perde muitas oportunidades de estar perto daqueles daqueles que estão próximos de nós, e muitas dessas oportunidades passavam despercebidas por não termos tempos ou por quando chegarmos nos nossos lares, estarmos cansados, perdemos oportunidades, às vezes preciosas, que na velhice iremos sentir falta, oportunidade de termos visto os nossos filhos crescendo, ou discutir uma lição, ou ouvir uma história, um depoimento, para observarmos o comportamento e o temperamento, as aptidões dessas almas que Deus nos confia. E às vezes não não é anormal a gente ver alguém relatando que conhece mais a empresa que trabalha, que conhece mais o seu trabalho, do que um filho, do que um próprio familiar, um parente. Exatamente por causa dessa dedicação permanente à sua sustentação material, aonde colocamos muito mais energia, muitas vezes, nas coisas de fora, nas coisas que estão falando da nossa sustentação material. E aquelas mais próximos, a gente relega muito pouco tempo do tempo útil que tem nas nossas vidas. Com o advento da pandemia, o que a gente observou é que as famílias ficaram dentro de casa e aproximaram-se as relações. Houve oportunidade de se prestar mais atenção ao próximo, porque isso tornou-se obrigatório. E, na verdade, essa aproximação acentuou algumas diferenças também. Aqueles que já não se davam bem, essas situações afloraram, mas isso precisa ser resolvido de uma forma ou de outra, né? Tem que ser administrado. E nós temos grandes notícias de famílias que descobriram receitas juntas, que aprenderam a cozinhar, aprenderam a arrumar a casa, fizeram uma modificação no layout, na convivência doméstica, e viram filmes e comeram pipocas e se aproximaram, né? E talvez isso seja amar uns aos outros. Talvez seja isso um caminho
de retorno para que fique a lição para esse novo normal, de que precisamos incorporar nesse novo normal um novo jeito, uma recomendação de amar uns aos outros e ao próximo como a si mesmo. Talvez a gente não queira mais abrir mão desse tempo de convivência, desse tempo de fraternidade, desse tempo de amor. Talvez a gente ter se importado com os outros nesse período, a gente ter observado aquele outro ensinamento do Mestre, quando ele nos diz que fizéssemos aos outros o que gostaríamos de nos fazer, despertou em nós um sentimento de solidariedade em pensar naqueles que não podiam estar em casa, em tentar ajudar a alimentar aqueles que estavam nas ruas, em ser solidário com os profissionais de saúde, despertando sentimentos que às vezes a gente não prestava atenção, como a solidariedade aos menos abastados, aos menos assistidos, a solidariedade aos desabrigados, o sentimento de pensar no outro. Talvez também tenha sido uma característica que venha a ficar, talvez venha a ser uma característica que vai ficar no novo normal. Ser solidário, ser fraterno, amar a Deus acima de todas as coisas, ser subserviente ao poder e à glória de Deus, aos seus desígnios, é um outro ensinamento que há muito tempo está presente no ideal cristão, desde muito tempo. E neste período de pandemia a gente assistiu as pessoas nós estarmos o tempo todo pensando em Deus, elevando o nosso coração a Deus, e diante de todas as incertezas, a única certeza que ficava, que fica e que permanece é que Deus está presente, é que tudo está sob o comando de Deus. E isso é uma outra coisa que também deverá ficar no novo normal. Deus está acima de todos nós. Ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nada acontece sem o seu consentimento, sem as suas leis. E também nos foi ensinado por Jesus que a gente não se inquietasse com o dia de amanhã, que a cada dia o seu mal, vivendo a cada dia o seu mal, Jesus nos ensinando a não se preocupar com o que havíamos de comer, com o que havíamos de beber, com o que havíamos de vestir. E faz a maravilhosa comparação de que o corpo é mais do que o alimento, de que o espírito o corpo é mais do que a veste e a vida é mais do que o alimento. Mandando que olhássemos os pássaros nos céus, mandando que observássemos os lírios do campo. E de que se Deus se preocupava com os pássaros e com as plantas, com as flores, quanto mais a nós, homens de pouca fé, não é isso? Então, nos falava que a cada dia a gente vivenciasse o seu mal, que fizéssemos a vontade de Deus e que o mais seríamos acrescentado por misericórdia. Então, é um outro exemplo que a gente aprendeu e que talvez a gente possa a incorporar no nosso dia a dia. Parar de se preocupar tanto com o futuro, parar de planejar tanto o futuro, porque nesta pandemia a gente não consegue planejar muito tempo na frente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente foi obrigado a viver um dia de cada vez. A gente foi obrigado a refletir em cada dia o seu mal. São lições que a gente vem refletindo, né? Uma outra lição que ele nos ensina é que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, um rico entrar no reino dos céus. Falando-nos disso, um exemplo da necessidade do desprendimento das coisas materiais, de valorizar as coisas do Espírito, de sermos usufrutuários das coisas de Deus e entendermos que apenas levaremos aquilo que nos pertence. E as coisas que nos pertencem são as coisas do Espírito. Então, talvez o novo normal também seja investir nas coisas do Espírito, nas coisas eternas, nas coisas que permanecerão, as coisas que os ladrões não roubam, que o ferrugem não consome, que as traças não roem, as coisas que
onde colocar o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Talvez isso seja também um novo normal. Não nos preocuparmos demais com as coisas da matéria, porque verdadeiramente só carregamos as coisas que são do nosso espírito. Talvez a pandemia tenha vindo nos lembrar que precisamos amar mais, ser mais fraternos, mais irmãos, solidários, nos importarmos uns com os outros, termos fé em Deus, acreditarmos na sua superioridade, descobrirmos o que é essencial para vivermos. Em uma só palavra, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem e amar a Deus acima de todas as coisas. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Passamos 2 milênios após a chegada de Jesus, tergiversando, andando em círculos, avançando cientificamente, é verdade. Alguns avançaram moralmente, mas muitos ainda se encontram em dúvidas quanto ao caminho e o roteiro a seguir, tentando descobrir o novo normal. E hoje a gente ouve muito falar na tal da imunidade de rebanho, que a pandemia só irá passar quando a maioria das pessoas tiverem contraído o vírus e adquirido os anticorpos para que dele se libertem. Talvez a imunidade de rebanho do novo normal seja quando a gente descobrir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida para Deus. Quando ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Talvez o novo normal seja seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos, os seus passos, colocá-lo em nossas cogitações, colocá-lo em nossas vidas de uma forma definitiva. Porque se refletirmos direitinho, tudo que ele nos ensinou é um pouco que estamos sendo chamados hoje a refletir e a implementar nas nossas vidas. Tudo que ele nos ensinou, que ele nos ensina, que ele é roteiro seguro para que sigamos adiante, permanece vivo em nossos corações. Talvez, queridos amigos, o novo normal seja que sejamos cristãos, que sejamos irmãos, que sejamos fraternos, que valorizemos as coisas do Espírito, que acreditemos em Deus, que sejamos subservientes aos seus desígnios, que sejamos fraternos uns com os outros. Talvez o novo normal seja pensarmos na vida como um grande atributo, uma grande oportunidade que Deus nos deu para descobrir que precisamos avançar os nossos espíritos. O novo normal talvez seja seguir o que ele nos ensinou a fazer, o que ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O novo normal talvez seja orar, entender, sentir, seguir e vivenciar o reino de Deus, ainda hoje, nas nossas vidas, para que amanhã sejamos normalmente conduzidos a esse reino, na companhia de Jesus e sob a sua permanente e iluminada orientação para todos os dias sem fim. Que Ele fique conosco e que implementemos o novo normal de ser cristão em todos os dias de nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.